Olá, benditos! Estamos iniciando mais um capítulo triste. Desta vez é sobre o Reino do Norte de Israel. Cada vez que eu leio esse episódio, eu me emociono por ver como o povo de Deus, mesmo avisado inúmeras vezes, chegou ao ponto em que chegou. Vamos à história. Nós vimos Oséias pela última vez no capítulo 15, como o homem que liderou uma conspiração contra Peca, que então era o rei de Israel. Após o assassinato bem-sucedido, Oséias, que não é o profeta, assumiu o trono. Ele foi o último governante do Reino do Norte de Israel e reinou 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como os reis anteriores a ele. Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, havia morrido e o novo rei da Assíria era Salmaneser. Ele fez guerra contra Oséias, o venceu e o tornou seu vassalo. Ou seja, se ele pagasse os impostos anuais e fizesse o que o rei Salmaneser quisesse, ele teria permissão para continuar no trono de Israel. Mas como era de se esperar dos reis de Israel, Oséias não buscou a ajuda do Senhor. Em segredo, Oséias pediu a ajuda dos egípcios na luta contra os assírios. Quando o rei Salmaneser descobriu essa trama, prendeu Oséias e deixou o trono de Israel vazio. Depois, o rei da Assíria começou um cerco em Samaria, que durou 3 anos. Foi uma campanha longa e dedicada para finalmente esmagar o reino rebelde de Israel, que havia desafiado o poder do Império Assírio. E então, em 722 a.C., Samaria, a capital do Reino do Norte, foi finalmente conquistada. Entre as táticas utilizadas pelos assírios contra os povos dominados, uma delas era de levar muitas vezes toda a população dominada para espalhá-la por seu território, enviando os prisioneiros para diferentes partes do império. Isso fazia com que as culturas conquistadas fossem desagregadas e impedia tentativas de rebelião organizadas. As deportações também visavam enviar os prisioneiros com habilidades específicas para locais onde o seu trabalho poderia ser aproveitado de alguma forma. A Assíria já havia tomado as tribos a leste do Rio Jordão, de modo que passaram a ter controle de toda a terra, com exceção do reino de Judá ao sul. Foram 200 anos e 19 reis depois da morte de Salomão, e o reino do norte de Israel chegou ao fim. Não foi porque o Deus de Israel foi incapaz de ajudá-los, mas porque eles haviam abandonado ao Senhor e ignorado sua orientação e sua correção. O Senhor enviou profetas que lhes advertiram sobre os seus pecados. Porém, como diz o versículo 14, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Nos versículos seguintes, o escritor explica as razões fundamentais da conquista e do cativeiro do Reino do Norte. Na raiz, era um problema com o pecado. No entanto, é um erro pensar que todas as 10 tribos do norte estavam perdidas. Quando Jeroboão passou a reinar sobre as 10 tribos, os legítimos sacerdotes e levitas que viviam naquela região não aceitaram sua idolatria. Então, eles, juntamente com outros que também decidiram não abandonar o Senhor Deus de Israel, se mudaram do Reino do Norte para o Reino do Sul, em Judá. Então, na verdade, no reino de Judá havia muitos israelitas das 10 tribos do Reino do Norte. Espiritualmente falando, Judá foi mais fiel a Deus do que o Reino do Norte, mas eles também começaram a imitar os seus vizinhos pecadores. Como nós vimos, a política do Império Assírio era remover pessoas rebeldes e resistentes e reassentar suas antigas terras com pessoas de outras partes do Império. Com isso, passou a haver um sincretismo religioso, resultado de vários povos diferentes vivendo na mesma terra. Nenhum deles temia ao Senhor, ou seja, nenhum deles adorava ao Senhor de acordo como mandava a lei de Moisés. Por isso, o Senhor enviou leões entre eles que mataram alguns do povo.
Isso mostra que não havia apenas algo especial sobre o povo de Israel, mas também sobre a terra de Israel. Deus exigia ser temido entre as pessoas daquela terra, mesmo que viessem de outras nações. Quando o rei da Assíria soube do que estava acontecendo em Samaria, ordenou que um dos sacerdotes israelitas fosse enviado para lá, a fim de ensinar os novos moradores da terra a adorar a Deus. Esse novo sacerdote se fixou em Betel, mas mesmo com a presença dele ali na região, a situação não era muito animadora. O problema era que a fé em Deus entre essas pessoas reassentadas em Samaria foi fundamentada no simples medo dos leões, levando a um relacionamento inadequado com Deus. Além disso, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Eles adoravam aos seus deuses e também adoravam o Deus de Israel. Com todas as advertências e orientações dadas pelo Senhor, eles não deram ouvidos e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Essa religião mista, promovida pelos assírios, continuou por muitos séculos em Samaria, existindo até nos tempos do Novo Testamento. Muitos dos membros das 10 tribos do norte de Israel acabaram se casando com os povos levados para a terra de Israel pelos assírios, dando origem assim ao povo chamado de samaritano. E esse foi o motivo da pergunta que a mulher samaritana fez para Jesus em João capítulo 4. Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Com isso, nós vemos que mesmo entre os samaritanos havia alguns adoradores do verdadeiro Deus na região que antes havia sido o reino do norte de Israel. Louvado seja Deus por isso. A mensagem central deste capítulo trágico é que a falsa adoração conduz a práticas corruptas, e as práticas corruptas redundam em condenação e no julgamento de Deus. Os líderes desobedientes e transigentes, tanto reis quanto sacerdotes, deixaram de ensinar ao povo a palavra de Deus, e a cada nova geração a nação se afastava cada vez mais do Senhor. Chegou o dia em que a ira de Deus se manifestou contra o seu povo, pondo fim à entidade política conhecida como Israel, o Reino do Norte. E amanhã nós voltaremos para o Reino do Sul para saber como foi o reinado de Ezequias, filho de Acás, o rei que preferiu confiar no rei da Assíria do que no Senhor. Mas com Ezequias, seu filho, foi tudo muito diferente. Você confere os detalhes amanhã aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.